Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do momento que você for, do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon e nós estamos na Parashat Shoftim. Shoftim são juízes. Nós vamos ler dois textos, do Rabino Pinchas Peli e do Rabino Ber Eloheini. Vamos resumir um pouco aqui e vamos conversar sobre o assunto. Juízes já dá um pouco de medo, né? De escutar, porque embora isso seja muito antigo, de 3.000 e poucos anos atrás, 3.300 e alguns anos, não é? A entrega da Torá e todo o processo da escritura, não é? Da transmissão de Moshe para o povo, nós vamos ver que isso é mais atual do que se pode imaginar. E também percebemos que tudo na Torá é muito atual, não é? Com raras exceções, dá para usar tudo nos dias de hoje. Então eu vou ler o texto, vou começar aqui por a Torá hoje, do senhor Pinchas Peli, e depois nós vamos ler uma parte do senhor Ber Eloheini. Quando ele começa aqui, o subtítulo do Rabino Pinchas Peli é A Busca da Justiça. Não é? A busca da justiça. Quando nós falamos em justiça, eu já comentei aqui inúmeras vezes que a minha formação é direito. Então, quando nós entramos na faculdade de Direito, a primeira coisa que, pelo menos foi o que me aconteceu, e a maioria das pessoas, dos alunos, dos acadêmicos, é assim. Quando nós entramos na faculdade, nós temos introdução ao estudo do direito, alguma pincelada em direito civil, começamos a falar alguma coisa sobre a filosofia do direito e tudo mais. E isso parece utópico, mas existe ali um prazer muito grande, um desejo muito grande do começo do nosso estudo, da nossa faculdade, porque nós ficamos nos sentindo que nós não somos só buscadores do direito, não é, ou da justiça, mas que nós vamos conseguir estabelecer, né, estabelecer uma justiça no mundo, uma justiça na nação, uma justiça entre os humanos, entre a humanidade, uma justiça no município, uma justiça no estado. Nós ficamos achando que podemos mudar as coisas ali, e isso é muito bom, porque isso é uma semente de ideais ali, é um começo, são ideais realmente que nós temos ali no começo. Com o tempo, a faculdade vai nos deixando um pouco mais frios, mais frias, mais realistas, até que quando nós entramos na prática mesmo, nós percebemos que é muito mais profundo, é muito mais difícil e está um pouco mais longe do que era unicamente a teoria. E isso acaba nos deixando, alguns se desviam, saem, não querem mais, outros se dedicam, né? Nós sabemos disso, mas existem algumas coisas ali que a gente percebe que esta busca pelo direito, não é? A busca da justiça, essa justiça, essa palavra, ela se confunde muito do que é justo para mim, do que é justo para você, do que é ajustado na sociedade, não é? Como é que eu faço para conciliar classes sociais, até mesmo às vezes, sei lá, etnias, culturas diferentes, como lidar com a desigualdade, tendo uma justiça igual para todos. Isso é muito complicado, porque na verdade nós somos iguais perante Hashem, vamos dizer assim, não é? Mas nós somos diferentes. Dentro de uma sociedade existe o que vende, existe o que compra, existe o patrão, existe o empregado, não é? Existem aquelas classes mais fortes, as mais fracas, isto infelizmente, mas é assim. Então nós percebemos com o decorrer do tempo que nós não precisamos somente entender ou ler ou estudar a teoria, mas nós precisamos estabelecer, não é? Estabelecer tribunais, estabelecer não é hierarquias, mas instâncias diferentes para cumprir aquela justiça, para tentarmos ser como Shelomo, não é? Pedirmos sabedoria para julgar de forma justa. E nós percebemos que igualdade não é uma palavra aqui que funcione, porque o direito ele é dinâmico. Então nós percebemos que a palavra mais adequada é equanimidade, né? Quando o senhor Peli fala que a busca da justiça, ele cita algumas traduções, não é? Ele cita a tradução James King, né? Ou King James,
como queiram, e também Jewish Publication Society, que são publicações, né, judaicas. Ele fala sobre esse começo de Shoftim, o primeiro versículo do capítulo 16, o 16, 18, que diz o seguinte: juízes e polícias designará para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá. Então, quando ele fala ali sobre as traduções, ele percebe, ele nos traz o que nós já sabemos, as traduções erradas, as traduções diferentes. Então você vai encontrar estabelecerás, né? Alguns vão continuar com a palavra designará, e isso parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é a mesma coisa. Quando você estabelece, então eu tenho algo estabelecido, não é? Eu estabeleço que aqui será assim, assim, assim. Agora, quando eu designo você. É quase que eu delego, mas a designação é esta: você faz isso, fulano faz aquilo, ciclano faz aquele outro, num lugar estabelecido. Então, esse estabelecerás fica estranho, porque estabelecerás designando juízes. Então, nós vamos ficar com o original do hebraico, que é o correto. Quando nós falamos isso aqui, a gente já consegue perceber que coisa difícil que somos nós. Que somos nós, os filhotes de Hashem. Como nós somos difíceis. Olha só, Moshe não está aqui para nos dizer o que ele disse realmente, não é? Então nós precisamos confiar na escritura original, nos rolos, não é, da Torá. Então ele não está aqui. Então a pessoa vai lá e lê uma tradução não sei qual, a outra vai interpretando diferente, vai fazendo uma exegese dentro dessa tradução, percebe que significa uma coisa diferente daquela que realmente quis significar, mas Moshe não está aqui para dizer eu quis dizer outra coisa. Deus me disse para dizer outra coisa. E isso é tão atual, não é? Quando a pessoa não está no lugar e a gente diz assim, quem que disse? Fulano disse. Eu preciso me corrigir nisso porque eu esqueço as fontes e sei que foi alguém que disse. Então eu quase me salvo quando eu digo, não fui eu, não sou eu, alguém disse, é um sábio, mas eu não me lembro o nome. Não é? Porque eu não tenho aquela técnica mnemônica da memória. Então que coisa difícil, né? Porque fica passando os anos e as pessoas ficam usando palavras sem saber exatamente quem disse, como disse e se foi aquilo que disse. Então nós precisamos confiar. Em quem que nós vamos confiar aqui? Nós vamos estabelecer uma confiança na tradução do original. Então vamos tirar do original designarás. Dito isso, eu vou ler uma parte do texto do senhor Pinhas Peli e vamos conversar. Bom, eu já li ali o versículo, né? Quando é dada a ordem para a nomeação de juízes, a Escritura Sagrada usa a palavra lerá, traduzida na versão de 1600 e aqui 1611, quando ele fala isso aqui, ele está falando sobre o King James, tá? A tradução. Como estabelecerás para ti. Estabelecerás para ti. Já na New English Bible, de 1970, como nomeareis para vós mesmos. E na Bíblia Hebraica, em português, como designarás para ti. Então veja, estabelecerás para ti, estabelecerás, vai ficar estabelecido o que é, não é? É uma coisa, não é? Para ti. Nomeareis, mais um tipo, nomeareis para vós mesmos. Então você vai nomear pessoas ali, juízes ali, para vós mesmos, para vocês, não é? E da original, designarás para ti. Eu designo para mim mesmo que você faça tal coisa. Não é estabelecerás e não é uma nomeação, é uma designação. E a gente vê que é sim diferente. Vai significar muita coisa aqui.
Essa palavra, provavelmente objetivando concisão e clareza, foi omitida na tradução lá que eu falei, que era Jews Publication Society, que perdeu, assim, uma esplêndida interpretação proporcionada pela palavra lerá, isto é, que antes de julgar os outros, devemos julgar a nós mesmos. Bingo! Olha só, literalmente nós não estamos aqui em nada profundo, não é? Das 4 fases diferentes, das 4 maneiras diferentes de interpretar, não é? A escritura, o pardês, nós nem estamos falando sobre isso, já temos no próprio texto aqui, não é? Já identificamos aqui que antes de julgar os outros, você precisa julgar a você mesmo. Mas como nós estamos falando de designar juízes para as tribos, né? E daí sim estabelecer através dessa designação como é que vai funcionar as leis, quem são, quantos são e tudo mais. Quando nós identificamos isso, nós vamos pensar assim, mas como assim para ti mesmo? Eles têm que julgar a si mesmo para depois poder julgar. Nós vamos entender que nós precisamos ter essa sabedoria que Salomão fala para julgarmos, em princípio favoravelmente, mas de forma justa, ajustada, com equanimidade, mas antes nós precisamos nos colocar nesta situação de estarmos idôneos para fazer isso. Quando ele diz aqui, deixa eu pegar novamente, isto é, que antes de julgar os outros, devemos julgar a nós mesmos, é quase um pouquinho profundo, mas não é? Mas serve para os nossos dias de hoje. Saia do âmbito da justiça propriamente dita, né? Dos poderes legislativo, judiciário, não é, e executivo, saia disso e pense na sociedade, nos seus relacionamentos, no seu emprego, nas suas empresas, nos seus negócios, no seu trato íntimo com as pessoas, em tudo isso, com a família, em tudo isso, você vê aqui que há uma profundidade, porque nós podemos trazer para esse âmbito, não é? Nós podemos, porque esse estabelecimento dessa designação já aconteceu. Então nós estamos lendo sobre a história, não é? Bíblica, mas essa história já está feita. Tanto é que o próprio direito brasileiro muito rebuscou essas ordens, esses ordenamentos para ter a sua própria alahá, a sua própria lei no direito brasileiro e na maioria dos países aqui, na verdade, do Ocidente. Então, não do Oriente. Então, nós vemos que quando a gente fala em julgar a si mesmo antes, nós entramos naquela ideia até mesmo de imparcialidade. O Talmud trabalhou isso arduamente e nós trabalhamos isso na faculdade, por isso me é muito particular, me é muito tranquilo isso, de dizer, precisamos ser imparciais no julgamento. Então, tu imagina só um juiz que vai julgar caso dos outros, pena de morte, prisão, ressarcimento, não é? Indenização, não é? Tem roubo, tem furto, tem adultério, tem assassinato, tem estelionato. Olha quantas coisas tem. E nós percebemos que isso tudo não pode existir parcialidade aqui. Quando o assunto diz respeito a números, né? Roubou, furtou uma ovelha, paga a ovelha mais uma, né? Lucro cessante, mais indeniza com mais uma, o dobro, faz isso aí. O Talmud traz isso muito estabelecido, está muito organizado, estabelecido para que a lei existisse. Mas quando nós falamos de imparcialidade e quando nós falamos de empatia, nós precisamos sair do emocional e lembrar de uma palavra que dói para nós, que a palavra é corrupção. Corrupção. Nós precisamos ser aqui então imparciais para evitarmos a corrupção, para que nós nos corrompemos,
não é? Em que sentido? Puxar pro assado teu, puxar o saco daquele, ter uma amizade com aquele outro. Até os dias de hoje, quando você vai numa audiência importante, ele é perguntado, quando você testemunha, sabemos da importância das testemunhas, nós não vamos aprofundar a testemunha, nós vamos falar dessa outra parte, mas nós sabemos que a testemunha vai lhe ser perguntado se tem alguma amizade, algum relacionamento íntimo com a vítima, não é? Ou com o réu, né? Se forem todos vivos. Então você vai ter que dizer se tem ou não. E muitos juízes se dão até os dias de hoje impedidos de agir, de assumir aquela instância, aquele momento, aquele caso, não é? Aquele processo legal, por conta de não se sentirem aptos a ficarem imparciais naquele momento. Isso é extremamente importante. Quando Shlomo fez aquela tão famosa decisão dos bebês, não é? De quem é o bebê morto, de quem é o bebê vivo, enfim, de quem é o bebê vivo, não é? E ele disse, então vamos cortar no meio, cada uma fica com um pedaço e ponto final. Ele teve que ser totalmente imparcial. Muito provavelmente, se ele fosse parente de alguma delas, ele ia ficar em dúvida, de repente ia se abster de julgar, porque poderia dar o pior ali, não é? Então, nós vamos entender aqui que quando Moshe diz designar para ti, é porque você em primeira mão precisa ser imparcial. O ideal seria que fosse imparcial e incorruptível. O que nós vamos ver que não é o que acontece. Eu vou continuar lendo aqui. Se não julgamos antes a nós mesmos, como podemos julgar outros? Então, novamente, entramos nos dias de hoje. Não é que você vai ter que julgar você mesmo, se é que você nem fez aquele crime, mas você precisa se colocar ali. Aí é uma pseudo-empatia, não é uma empatia verdadeira, porque não pode ter emoção aqui, sentimento. Então você não vai se colocar no lugar do outro, mas você vai julgar a sua capacidade de julgar o caso descrito. Então, se você não tiver capacidade de se julgar, não é? De julgar você, nesse sentido, a sua capacidade de julgar idoneamente, então você deve se dar por impedido. A Torá ordena a nomeação de juízes e polícias, como se como se uns sem os outros não fossem suficientes. Infelizmente, nós precisamos de juízes e de polícia, não é? Que mundo seria esse se nós não precisássemos nem de juízes e nem mesmo de polícias? Se nós todos tivéssemos exatamente incutido, impregnado dentro de nós, não é? Isso vai ser como a nossa evolução como pessoas, como seres humanos, impregnado em nós, em julgar e designar para nós mesmos juízes, sermos nós os juízes das nossas próprias ações. É isso que quero dizer. O nome deste juiz é consciência. A nossa consciência, termos consciência, não é? Da nossa capacidade e do perigo, ou da bênção ou da maldição das nossas ações. Esse juiz é a consciência. Bom, por mais perfeita que uma lei possa ser, se não tiver força punitiva e não houver policiais que imponham o seu cumprimento, a lei e o veredito nela baseado são inteiramente sem valor. Olha só. Então, vou ler de novo. Por mais perfeita que a lei seja, tá? Tá tudo ali muito ajeitadinho. Vamos dizer que tenha alguma perfeita. Essas da Torá nós acreditamos que sim, não é mesmo? Então, mesmo que ela seja muito perfeita, que os sábios tenham colocado lá, organizado no Talmud para se transformar realmente na prática da Halahá, uma maior perfeição possível, não é? Se não tiver força punitiva e não houver policiais que imponham o seu cumprimento, a lei e o veredito nela baseado são inteiramente sem valor. Nós precisamos dessa punição, não é? Para evitar, e precisamos dessa polícia, que é aquela que tem os olhões, né? Quando a gente diz assim, o zoião, que estão ali nos olhando, nos observando, fazendo a lei funcionar, né? Nós sabemos que a polícia então prende e vai pro judiciário, sabemos essas coisas.
ele vai adiante dizendo: nem deve alguém tomar a lei em suas próprias mãos sem os adequados procedimentos do judiciário. Nós vamos lembrar aqui de Pinhas, justamente que tem o mesmo nome do autor, a justiça com as próprias mãos, o processo difícil que foi de colocar, que se compreendesse, para trazer isso para dentro do Talmud, por exemplo, compreendesse que não é esse o objetivo, que não foi esse o objetivo de se transformar numa lei, fazer justiça com as próprias mãos. Por isso estão estabelecidos os juízes, os tribunais, as instâncias, não é? As competências. Então, existem muitos exemplos bíblicos que nós devemos seguir o que não fazer, não é? Quando nós falamos que eu quero te dar um exemplo aqui, não sei do que, eu vou te dar exemplos do que você pode fazer, mas eu também posso te dar exemplos daquilo que você não pode, ou que nós não devemos fazer, não é? E ele vai adiante. Vejamos um exemplo. Depois da ordem para designar juízes que julgarão o povo com reto juízo. Reto juízo. Veja que quando nós falamos de reto juízo, nós já tínhamos falado, não é? Que deve ser imparcial, mas que antes de ser imparcial e para ser imparcial, deve se designar para ti mesmo. Então, tu deves julgar a tua capacidade, julgar você, no caso que está em pauta, e julgar e ser reto. Aqui é a reta conduta. Aqui é a ética. Aqui é moral. Aqui é retidão. Aqui é idoneidade. Olha quanta coisa numa coisa só e que é atual. Trazemos para os dias de hoje, nós estamos vendo juízes parciais, enlouquecidos, hipnotizados, doentes, não só influenciados, mas completamente cegos pelo Yetzer Hara. Olha só que coisa, não é? A gente nem pensava que ia falar sobre Yetzer Hara, lá está ele. Quando ele alimenta o seu ego, você vive do seu ego, você é completamente parcial e essa parcialidade nem é para um lado. O litígio existe em duas partes e a sua parcialidade nem é por nenhum dos dois, é por você mesmo. Você quer mandar, você quer demonstrar poder. Aqui nós temos um juiz parcial, um juiz egocêntrico, um juiz sem retidão, um juiz corrupto, porque ele se corrompe não só pela máquina, como a gente fala ali, não é? Estatal, não, ele se corrompe, para o seu próprio Yetzer Hara, para a sua própria má inclinação, que está completamente dominando a sua alma divina nesse momento. A alma divina está dormindo, porque está por aqui, está dormindo, e a sua alma animal, o seu ego estão agindo ali. Então, reto juízo só vem depois que você for imparcial, não é? E for incorruptível. Qualquer indício de corrupção, você pode ajuizar, como está acontecendo, mas você não tem um reto juízo. Não tem um reto juízo, não tem um reto comportamento, não tem um reto nada. Não é? Bom, o povo com reto juízo, sem distorcer a causa da justiça. A Torá novamente nos adverte: a justiça, somente a justiça seguirás. A justiça, vírgula, somente a justiça seguirás. Justiça, não é? Aquela gevurá mesmo, aquela bravura. E somente aquilo que é ajustado seguirás. E nós vamos entender por que duas vezes. A pergunta é óbvia: por que a palavra justiça, tzedek, é repetida duas vezes, não é? A justiça, e somente a justiça, que fique claro que não é para seguir outra coisa. Por quê? Na tradução inglesa de 1885 consta o seguinte: aquilo que for inteiramente justo, deves buscar. Enquanto que na de 1970, justiça, vírgula, apenas justiça. Olha a diferença de uma coisa para outra.
tá? Aquilo que for inteiramente justo, deves buscar. Mas o que é inteiramente justo? E naquela que vem depois, lá em 1970, justiça, apenas justiça. Mas, se nos fixarmos no original hebraico, a repetição da palavra tzedek pode significar que é importante não somente a justiça, como um dos mais altos ideais do judaísmo. Neste caso, de todos os lugares onde há lei estabelecida, não é? Mas que essa busca seja feita de maneira justa. A justiça e somente a justiça, de maneira justa, é isso que quer dizer. A justiça e somente a justiça seguirás. O fim, de forma alguma, justifica os meios. Aqui nós fechamos esse entendimento. Por que duas palavras, não é? Eu vou ler novamente. A justiça e somente a justiça seguirás. Por quê? Porque essa busca tem que ser feita de maneira justa. Por exemplo, acontece alguma coisa comigo e eu estou com a razão, é justo que seja dessa maneira, é justo que eu receba, mas os meios aos quais isto vai acontecer devem ser justos também. Então você vai seguir a justiça estabelecida, a qual foi designado um juiz para ti próprio. Você vai olhar e vai dizer, mas não é justo isto que está acontecendo. Mas existe uma justiça estabelecida. Eu não posso procurar isso que me parece justo ou que realmente é de qualquer jeito. E que jeito é esse? Muitas pessoas, se nós não trabalhássemos sobre o Yetzer Hará e não estivéssemos preocupados em não sermos violentos, muitas pessoas merecem que nós as peguemos pelo pescoço. Vem aqui que eu vou te mostrar aqui o que você fez. Sabe quando você pega por aqui assim, olha aqui o que você fez. Tem gente que ensina cachorro não fazer caca em determinados lugares, colocando o focinho dele na caca. Que coisa horrorosa, que violência. É o ser humano. Mas enfim, tem gente que faz isso. Então você pega o ser humano e diz, olha aqui o que você fez. Isso aqui. Ou você dá uns tabefes na pessoa, não é? Você sabe que, merece. Mas o fim não pode ser justificado com violência. Então, os meios nunca vão justificar os fins. Eu só fiz isso porque aquilo era aquilo que eu queria. Quando nós estudamos sobre o Lashon Hará, enfaticamente nós vimos que nós só podemos falar se for de alguém perverso, se for para defender, para alertar alguém, mas principalmente se nós tivermos o condão ali de mudar, não é? Ou aparentemente parece que podemos mudar o resultado. Então, os meios não justificam os fins. E nós, como seres humanos, temos aquela tendência a justificar os nossos atos, né? Para dizer, não, mas eu só fiz isso por você, mas eu só fiz aquilo para chegar naquele outro lugar, justificando. Quando nós usamos a palavra justificar, não é o mesmo que ser justo, que ajustar a sociedade, ajustar ao caso em pauta, ajustar as diferenças das pessoas, ajustar a época, é ajustar. Existe uma justiça que é vista pelo direito como esta que é dinâmica, não é? Algumas coisas aqui mudam, não é? Existem súmulas vinculantes, transitado em julgado, né? Jurisprudência, coisas que já foram terminadas, enfim, transitadas em julgado, isso que eu quero dizer, e você pode utilizar aquilo como exemplo para as próximas, isso é um tipo, mas aquela justiça, o status quo da justiça, não é? Daquilo que humanamente é meio óbvio que deve ser feito ou aquilo que não deve ser feito, é justamente o que ele quer dizer, que os meios não podem justificar os fins. Esse status quo da justiça que se ajusta na nossa vida, na nossa dinâmica, na nossa vida prática mesmo, ela é esta aqui, ó, a justiça e somente a justiça seguirás.
Além do mais, a palavra justiça é repetida 2 vezes para nos ensinar outra lição. Quando buscamos justiça, não podemos ser parciais. Nós já falamos sobre isso antes. Porque se nós formos parciais, a balança, eu tenho a estátua do direito, porque eu ganhei de formatura. Eu já utilizei num vídeo aqui, deixei claro que não existe ali nenhuma idolatria à deusa da justiça, não é? Dos gregos e romanos que gostavam de fazer essas adaptações, mas ela é que pena que eu não tenho aqui, ela é uma estátua onde a tal da justiça está com os olhos vendados, não é? E segura uma espada numa mão, uma balança na outra mão. Quando nós falamos de justiça, esta balança precisa estar reta. Quando nós falamos de parcialidade, nós vamos ter uma justiça, não é? Com uma balança pesando mais um dos pratinhos. E aí, quando um pratinho está pesando mais do que o outro, esta venda no rosto, nos olhos da justiça, não é? Não significa que ela cumpre a justiça de igualdade para todos, que é o que deve significar o simbolismo. Não, mas que ela está cega para a corrupção que está acontecendo. A balancinha dela está, não é? Mais pesada de um lado e ela está cega. E a sua espada que segura na outra mão de nada serve. Entende? Porque aqui era o poder de polícia, então de nada serve de executar as coisas, aqui de equilibrar e fazer justiça, e aqui de ser para todos. Se houver parcialidade, a balança vai estar pesada para um lado e a venda significará que ela foi injusta e não justa. Então o simbolismo da estatueta não existe mais. Não é? Então, eu não trouxe, eu esqueci. E não há uma idolatria ali, porque ninguém reza e ninguém acha que aquela ali ela é um simbolismo do processo que deve existir nos julgamentos, não é? A ideia lá do grego e romano sempre gostaram, né? Faça estátua disso, estátua daquilo, simboliza aquilo, sempre com gente no meio, né? Sempre com gente no meio. Se nós não idolatrarmos essas estatuetas, é muito interessante que botem gente mesmo, porque a gente vai ver que essa corrupção, que esse desequilíbrio, que essa parcialidade, que realmente essa corrupção e que essa cegueira, ela vem de uma pessoa mesmo. Então é bem bom que esteja numa estátua de gente, para a gente lembrar que não são os animais que fazem isso, somos nós. Enquanto alguns acreditam que a justiça esteja sempre do seu lado, há outros que tendem a se esquecer por se esmerar em fazer justiça a seus adversários, que a justiça também está do seu próprio lado. Muito importante. Novamente, alguns acreditam que a justiça esteja sempre do seu lado e há outros que tendem a esquecer, né, que ela está sempre ao seu lado por se esmerar em fazer justiça a seus adversários, não é? Eu vou fazer aqui justiça, aqui eu vou te sentenciar, não é? Que a justiça também está do seu próprio lado. Na verdade, é muito mais difícil encontrar uma maneira justa entre duas reivindicações, ambas com a justiça a seu favor, do que decidir a priori qual das partes é totalmente justa e deve ser favorecida. No direito do trabalho, nós vemos que as empresas, as grandes empresas, quando um empregado entra com uma ação ali, né, contra a empresa e tudo mais, o direito aqui, tá? Eu estou falando do direito brasileiro, porque nós estamos trazendo para cá. É muito provável que fosse sempre assim. Quando nós falamos do direito do trabalho, nós entendemos aqui que existe um lado mais forte e um lado mais fraco. Geralmente, então, entende-se, a grosso modo, sem estudar o caso, que a empresa é mais forte e o empregado é a parte enfraquecida da relação de trabalho. Então, o direito brasileiro, o direito do trabalho brasileiro, ele favorece muito, não é? As ações de indenização, as ações levantadas, né, arguidas pelos empregados, o que não me parece justo, não é mesmo? Então nós vamos entender aqui porque a empresa pode estar, sei lá, com as pernas quebradas e vai falir porque vai ter que indenizar não sei quantas pessoas, ou porque houve má fé do empregado, não é? Nós encontramos casos de,
por exemplo, mulheres que estão grávidas e começam um emprego e omitem a sua gravidez, então logo elas vão ter que sair, vai ter licença isso, licença aquilo. Quando é de má fé, é muito triste isso, até quando vem de uma mulher é pior ainda, não é? Existe má fé, existem algumas coisas que aquele empregado que entra já de má fé numa empresa. Então, quando nós vemos que o direito, ele favorece o mais fraco, e o mais fraco tem nome e sobrenome, é o empregado, não é? Nós vemos que essa justiça aqui, ela não está tão ajustada, não. Ela está enxergando numa generalidade. O ideal, e nós estamos talvez longe disso, é que nós sentemos e julguemos ali, não é mesmo? Designemos para ti mesmo, para nós mesmos, não é? Nos julguemos, entendemos como é que nós agiríamos sendo a empresa ou sendo o empregado, caso a caso. As súmulas vinculantes que eu disse são súmulas, são fatos parecidos que são vinculados ao processo principal, para que você possa se basear naquilo e levantar aquilo como uma prova, como subsídio para defender a sua causa. Essas súmulas vinculantes são muito usadas no direito do trabalho, e isto não é muito bom, isto é triste, porque muitas vezes há má fé sim do empregado, como o contrário. O que eu quero dizer aqui é que quando ele fala ali, é muito mais difícil encontrar uma maneira justa entre duas reivindicações, ambas com a justiça a seu favor. Por quê? Porque se diz ali que a justiça, e somente a justiça seguirás, muitas vezes não é justo o que é feito com uma empresa, por exemplo. Como também não é justo o que é feito com um empregado, por exemplo. Não é? Mas vai buscar a justiça como a justiça é, e ele vai dizer que essa é difícil uma maneira justa quando duas reivindicações, porque ambas com a justiça a seu favor, porque aqui nós estamos vendo que a justiça é para todos, mas é muito difícil do que decidir a priori qual das partes é totalmente justa e deve ser favorecida. Então, caso a caso, Melech Shlomo fazia isso, caso a caso. Não é? Nós sabemos da história bíblica mesmo que muitos casos foram com o exemplo daquele que fez aquele, que fulano, como que foi o apedrejamento aqui, foi fulano, ela tinha feito a mesma coisa que aquele outro, e essas coisas. Shlomo pegava caso a caso. Quando David queria levantar algum exemplo, ele dava um exemplo para aquele que buscava a sua palavra. Não é, rei Davi, eu tenho um problema aqui, fulano está ficando com as minhas vacas, e está pulando a cerca, e a sua manada, eu ia dizer. O seu rebanho está crescendo e o meu rebanho está me diminuindo, e de quem que é? E daí Davi chega e diz, mas de quem é o varão ali, de quem é o reprodutor? Porque, sabe, e descobre que esta pessoa que estava realmente perdendo as suas vacas ali, não sei se era vaca ou ovelha, para o seu vizinho, na verdade ele não tinha um reprodutor, então quem tinha era o outro, coisas assim. Caso a caso, sem exemplos, caso a caso, o seu caso é um, o meu caso é outro, e como que nós vamos buscar a justiça igual para todos, se cada um tem uma ideia diferente de justiça, e se aquele que nos julga não sabe que designarás para si mesmo, não sabe que tem que primeiro se julgar, se entender capaz, para depois atuar. E aí nós vemos as propinas. Quem pode pagar uma propina é uma empresa, não é? É uma empresa. Então aqui nós também vemos a disparidade, nós vemos novamente a estatueta idólatra da justiça, com a venda toda torta, com a espada desafiada, não está afiada, desafiada, não é? E essa balança totalmente pesando para um lado só. Music. E é por isso que a Torá usa duas vezes a palavra justiça. Ambos os lados da justiça. Ambos os lados da balancinha. Ai, que pena que eu não trouxe a balancinha aqui. Do direito, da justiça. Seguirás para que vivas e herdes a terra de forma justa. Não é? Esse foi o Pinchas Peli. Eu esqueci
Esqueci da minha aguicha, né? Vamos fazer a bênção da água, vamos beber uma água na garrafinha mesmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekoni hiya bidvaro. E vamos ler agora, então, Shoftim, nas palavras aqui do Rabino Berer Wein. Já comentei para vocês, pelo menos aqui até este ano, ele é uma pessoa viva, não é de abençoada memória, ele é vivo e muito atuante. Nós vamos ler o que ele diz, isso é importante porque ele é moderno. Corrupção, ele é bem velhinho, mas ele é moderno. Deve ter uns 90 e poucos anos, pelo que eu estava vendo aqui. Nós já falamos sobre Berer Wein. Ele é aquele que gravava os CDs, não é? Muitos CDs com os ensinamentos e coisas publicadas em jornais também. Que não diz, mas ele deve ter os seus 90 e poucos anos. Corrupção é o seu título, não é? No seu comentário sobre Juízes, Shoftim. Os primeiros versículos desta paraxá falam de uma das grandes fraquezas da vida humana nos âmbitos pessoal, social e governamental. E até mesmo social no âmbito familiar. Muita corrupção na família. A fraqueza da corrupção. Ela se apresenta de muitas formas. O suborno de oficiais e juízes é certamente a mais odiosa forma de corrupção, porque mina a verdadeira base de uma sociedade legal. Há bastantes exemplos desse tipo de corrupção em nosso passado e na vida nacional corrente para nos provar quão danosa e destrutiva pode ser esta política imoral. Ele chama de política imoral o suborno de oficiais e juízes. Nós estamos tão bagunçados, nós estamos tão corruptos, não é nós aqui que estamos estudando, mas os nossos pais tão corruptos, que o que ele chama aqui da forma, onde é que está aqui, da pior forma que pode existir ser o suborno de oficiais e juízes, nós conseguimos, pasmem vocês, ultrapassar isso. Nós temos pior do que o suborno, pior do que o suborno de oficiais e juízes. Nós temos aqueles que não significa mais o dinheiro, não é mais o dinheiro que diz, que fala mais alto aqui, mas o poder. E quando nós demos poder ao ser humano, nós o conhecemos. Aqui tem gente nos dias de hoje que não está mais nem ligando para o dinheiro, não é? Claro, está ganhando, está sendo subornado, está todo corrupto, tem as contas nos bancos, tem isso, tem aquilo, mas o que move passou dos limites, não é mais nem financeiro, que seria uma coisa mundana, aquela corrupção bagaceira mesmo, né? Do homo medium, como nós chamamos no direito. Mas nós encontramos aqui uma maldade incrustada, um Yetzirará formador de opiniões, inclusive, que carimbou, tatuou mesmo, é tatuagem, é antibíblia, é uma tatuagem mesmo na pele, já está enraizado no seu coração, ali o poder, o desejo pelo poder. E o poder corrompe mesmo. Se você não tiver todo aquele alinhamento que nós devemos ter como pessoas que sabem não fazer para o semelhante, aquilo que não quiser que façam para você e tudo mais, tudo é Torá, o resto é conversa. Mas a Torá não fala somente da corrupção gritante do suborno visível e da negociação de favores judiciais e governamentais por dinheiro, mas também de um tipo mais sutil e talvez mais insidioso de corrupção, que aparentemente quase não se enquadra na definição legal de suborno, né? Porque você vai ver lá, suborno, então, além de eles serem mega super subornados, é uma matéria do próprio direito, de todos os cantos. Era uma matéria do direito de Moshe Rabbeinu lá atrás. Quando ele designa, quando estabelece, nós não podemos ler a paraxá inteira aqui, o estabelecimento dos juízes, das tribos, das cidades,
toda essa organização aqui, ele também precisa conceituar, entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, não, existe o suborno muito bem explicado no Talmud, que diz respeito à Alahá que se estabeleceu e que vem da Torá. Então, vejam bem que ele é uma matéria, inclusive. Bom, vou de novo. Mas a Torá não fala somente da corrupção gritante e do suborno visível, da negociação de favores judiciais e governamentais por dinheiro, mas também um tipo muito sutil e talvez mais indicioso de corrupção, que aparentemente quase não se enquadra na definição legal de suborno. Esse tipo de corrupção ocorre conosco quase imperceptivelmente e é difícil de definir ou até mesmo reconhecer uma cortesia estendida a alguém ou um favor prestado inocentemente. Tudo permanece como uma potencial fonte de corrupção, imperceptível para nós. Muitas vezes imperceptível para nós quando somos os autores dessa corrupção. Quando nós favorecemos alguém no estabelecimento comercial, por exemplo, favorecemos alguém em alguma coisa social ali, em um chegar primeiro, em um passa o fulano na frente ali na fila, uma consulta marcada, de repente você dá um ajeite e enfia ali, introduz aquela pessoa que nem tinha marcado. Nós imperceptivelmente muitas vezes somos os autores disso. E imperceptivelmente também somos aqueles que não percebemos quando o outro faz isso. Essas pequenas corrupções é como quando nós falamos lá do perdão que nós pedimos em Yom Kippur. Falei isso acho que no vídeo sobre honra do Pirkei Avot, se eu não me engano. Nós vimos que aquele, acho que não foi no honra, eu não me lembro, mas vou refalar. Eu invento umas palavras, vou refalar aqui. É quando nós pedimos perdão e entendemos que este perdão, em nome do nosso mau instinto, a gente pede, não é? Perdão em Yom Kippur. Então quer dizer que nós só pecamos por conta do mau instinto? Não, mas pelos plus. E plus que nós vamos fazendo quando nós começamos com um pecadinho. Ah, mas ninguém viu. Outro pecadinho. Ah, mas eu vou de novo. Outro pecadinho. Enfiar o dedo na tomada. Ai. E ai, vou de novo. Ai. E várias vezes. Aqui nós vemos a mesma coisa. Então você favorece alguém no momento, mas era um parente, era alguém que você tinha um interesse financeiro, de repente você favorece um outro, não é? Ou você é o favorecido, ou você vê alguém fazendo isso, ou você é o desfavorecido, aquele que tinha seu horário marcado, as coisas certinhas, ou aquele que tinha o dinheiro para comprar aquela coisa e de repente você chega, que estava segurada para você e já venderam. E chega no seu horário marcado e outro está no seu lugar. Sabe que eu cheguei numa loja uma vez? Vou contar essa história aqui, não sei se já não contei. Porque eu estou ficando repetitiva nas minhas histórias, mas eu vou contar novamente. Eu andava de bicicleta, não é? Andava de bicicleta, fazia trilha. Na trilha a gente sua muito, há muitos anos atrás, essa moda do capacete, joelheira, cotoveleira, roupa antitérmica, não é? Aquelas garrafinhas d'água, assim, aquelas mochilinhas d'água, tomar água, esse tipo de coisa não existia, pelo menos não para nós, réis mortais, existia para quem competia e tal. Então, eu cheguei numa loja, também, né, olha aí, toda suada, errada numa loja. Eu estava com o meu salário no bolso. E o meu salário era um salário que era só para mim. Então era um salário gordo, não é? Eu nunca tive grandes ambições. Qualquer R$100 no meu bolso já é uma felicidade. Bom, eu cheguei toda suada, com boné na cabeça, de bermuda, sei lá, aqui, não muito caché. Estava daquele jeito, tênis, um pouco de barro, um pouco de poeira, nem sei. Avistei na vitrine dois sapatos que me interessaram, sapatos de salto alto, muito bonitos, porque de dia eu estava esgualepada, mas à noite eu me vestia de terno, feminino, maravilhoso, salto alto, batom na boca para ir para a universidade. Nós tem aquele padrão do nível de direito que pelo menos tinha uma vez, que agora acho que não tem uma baderna. Bom, eu avistei aqueles sapatos, cheguei na loja, falei para a menina, olha, eu gostaria de ver aquele sapato ali. Né, que eu gostei muito e tal. Aí ela disse, qual é o seu número? Eu falei, 36. Agora vocês sabem qual é o meu número, é 36. Aí ela disse, mas aquele ali não é 36. Eu disse, mas você olhou pra ver se é 36?
Ela foi olhar, era. Eu disse, por favor, pegue pra mim. Ela pegou. Eu disse, e aquele outro ali? Daí ela disse, mas aquele outro ali só tem aquele, é um 38. Eu disse, mas você poderia olhar pra mim no depósito pra ver se tem o 36, porque eu gostei desse outro. Ela se encolheu, cara, e ela era de uma religião, assim, aquelas que você vê na vestimenta, que religião que é. Agora que fui lembrar disso, mas eu não quero ser preconceituosa. Poxa vida, não quero ser preconceituosa, mas ela era daquela religião que, ai meu Deus, que faz aquele griteto, que se joga no chão, ela era. Bom, aí ela se demorou, eu fiquei um pouco irritada, na época eu não estudava sobre Lachonará e nem sobre controlar as emoções, eu falei, eu quero que eu traga o sapato que eu quero experimentar. Aí ela foi e buscou o sapato, os dois ficaram maravilhosos, 36, e não é nada difícil, né, um número que tem sempre nas grades, coloquei. Aí eu disse pra ela, então eu gostaria desse sapato aqui. Ela continuava, ela me tratou com muita hostilidade e me diminuindo muito, me rebaixando muito. Me rebaixando porque eu estava mal vestida, vamos ser bem como, né? Mal vestida, suada, eu não tinha cara de quem tinha o salário no bolso. E aí ela disse, mas custa tanto? Eu falei, sim, eu vi aí embaixo quanto que custa, estou sabendo quanto que custa, eram caras. Ela viu que eu não tinha condições, ou ela achou que eu não tivesse. E aí ela disse, eu falei, então eu quero. Daí ela disse, então você vai querer fazer no crediário? Vai levar os dois? Eu falei, sim, vou levar os dois. Quando eu cheguei no caixa, o caixa era meu amigo. Cidade pequena é assim. Eu disse, olha fulano, eu quero esses dois aqui no caixa. Eu ia fazer crediário, não vou. Eu quero fazer à vista, por favor me dê um desconto. E eu quero que a comissão seja daquela outra moça lá, uma moça minha conhecida, eu favoreci ela, não fui justa aqui. Eu fui justa, os fins não justificam os meios, eu fui mais ou menos justa, não é? É como se eu tivesse, através de mim, Deus tivesse castigado ela pelos maus tratos que ela me fez. Então eu disse, não, eu quero que aquela lá tenha a comissão. Esta menina que tinha me atendido nem pôde reclamar, ela ficou de queixo caído, porque ela tinha me tratado foi muito mal, ela não merecia, realmente ela não merecia. Mas se nós formos dizer que a justiça, né, e apenas a justiça seguirás, foi ela que me atendeu, muito mal. Ela merecia mesmo não ter aquela comissão, mas a justiça, mediante o estabelecimento daquela loja de que a comissão é daquela que vende, deveria ser dela. Mas, ao mesmo tempo, o dono da loja, que era o caixa da loja, é verdade isso, tá, gente? Dono e caixa da loja, uma loja bem grande, daqui que não existe mais, ele fez isso, ele deu a comissão para a outra. Todo mundo ali foi meio corrupto. Começou agindo mal por me tratar com preconceito. Continuou a ação ali dos ajeites e favores, porque achava que eu não tinha dinheiro, não é? Deu falar para o fulano que a comissão não seria dela. Várias pessoas se corromperam. Corrupta foi a menina que me atendeu, porque se eu fosse uma pessoa toda bem vestida, bem rica, ela me atenderia bem. Corrupta fui eu ao dizer não quero, porque eu fiquei fiz dentinho, fui raivosa, não é? Deixei que ela deixasse de ganhar, eu não fui justa aqui, quem me atendeu foi ela, mesmo que fosse mal. Foi corrupto aqui um pouquinho também o dono e caixa da loja, todo mundo um pouco. Então é imperceptível. Você olha o quadro, vê o fato e diz, a Sharon tem total razão. Você olha o quadro pela menina, eu toda esgualepada, mal vestida, você diz, mas ela tinha razão, ela precisa de dinheiro, essa aí parece que não tem. Você vê o dono da loja, também você vê, ele tem razão, porque afinal de contas a Sharon é uma cliente, ela está pedindo, o cliente que faz a loja, então todo mundo tinha razão, todo mundo se corrompeu, e ali não se estabelece uma justiça que tem venda, que tem a espada, não é? Ou o martelo, não é? Do veredito, e a balancinha. Entendem como nós temos que nos vigiar e cuidar todas as coisas? Pois é. O tribunal relata que o grande mestre Marshmuel se autodesqualificou para julgar um caso que lhe fora trazido, porque mais cedo naquele dia, um dos litigantes tinha permitido a ele passar antes numa ponte estreita. Olha só, então um dos litigantes permitiu que o juiz passasse por uma ponte estreita por respeito a ele e tudo mais. Por ser o chefe dos juízes e o líder da Yeshivá de Nehardea,
no século III na Babilônia, e devido ao respeito que mereciam os eruditos da Torá, certamente Mar Shmuel tinha o direito de passar primeiro naquela ponte estreita. Mas ele sentiu que mesmo este pequeno sinal de respeito, inconsequente, como pode parecer superficialmente, porque parece, né, que não tem nada de mal, poderia influenciar sua decisão e corromper seu julgamento. Ele está lá com o litigante que ele fez uma benesse e com o litigante e com outro litigante que não se lhe fez nada. No momento de julgar, ele olha para aquele que lhe fez uma benesse e pensa: meu Deus, mas ele me ajudou lá, ele me ajudou a passar por uma ponte estreita. Como que eu vou dar aqui um veredito, vou julgar desfavorável para ele? Então, um juiz idôneo, um juiz de juízo reto, como diz a Torá, ele não se abstém, ele se coloca como impedido, ele se dá como impedido, ele se dá, como diz aqui, autodesqualificou, ele viu, ele se julgou. Aqui é o designarás para ti. Ele olhou para ele se julgou incapaz de continuar, incapaz de executar uma sentença, de julgar um caso ali. Esse é o juízo reto. Existe outro tipo de graduação de corrupção no pensamento judaico. É a corrupção por interesse próprio. Aqui é pensamento judaico porque nós estudamos as coisas que o judaísmo pode nos trazer. Sabem disso? É para todos nós, seja você o que for, sem nomenclatura, sem binenô ou com, não importa. Nós trazemos os ensinamentos, né? Ainda mais esse que está dentro do direito. Muito bem dentro do direito brasileiro. Então ele vai falar aqui, mas é do pensamento judaico. É eles que estão ensinando. É a corrupção por interesse próprio. É um pouco desse aqui, né? Que nós estamos falando. Que todas as mentes, esse do interesse próprio, todas as mentes produzem o estreitamento da visão e conduz inevitavelmente a danos a longo prazo. O que está acontecendo por aí? Um determinado país, de cores aqui vibrantes e com ouro e florestas. O que está acontecendo? Longo prazo, danos de longo prazo, é Yetzirará, é ego, é egoísmo, é egocentrismo, é interesse próprio, é poder, é mundanice, para não dizer imundice, tá? Produzindo num país, numa nação, num governo, num mundo, em tudo, danos a longo prazo. E nós sabemos que, como plus lá do pedido de perdão, quanto mais você vai errando, mais plus você vai agregando aquilo ali. Quanto mais uma bola, uma pedra desce no despenhadeiro de neve, maior fica esta bola de neve, porque vai grudando. Então, a longo prazo, é muito mais difícil de você consertar o problema, de você reconstruir um país destruído às vezes, não é? Ou um governo, ou uma cidade, ou uma sociedade, ou uma família. Os grandes homens do Mussar e da Hassidut falam sobre a pessoa que é meshurrad, que é corrupta, né? Que é corrupta por egoísmo, autointeresse e inabilidade de enxergar as consequências de seu comportamento e atitudes. Ela vendada, tem um véu na cara, tem uma máscara, tem um monte de casca, ela não está vendo mais nada, ela está cega pelo poder, então ela é incapaz de enxergar as consequências, e mesmo que ela enxergue as consequências estão aparentemente distantes dela. Esquece que tem as gerações que vêm, eu ia dizer os herdeiros, as gerações que vêm, os seus filhos, seus netos, bisnetos. Esquece que quando nós plantamos uma tâmara, não interessa, uma tamareira, não interessa se nós não vamos colher, alguém vai, e essas pessoas são as nossas gerações. Nós precisamos construir um país decente, com leis justas, um juízo reto para os que vêm depois, que por certo, a maioria desses que nós mesmos estamos ajudando são as nossas próprias gerações, a nossa própria família, vamos dizer assim. Há uma cegueira total aqui. Então, mesmo que enxerguem a consequência que estão fazendo, existe uma cegueira, e o nome dela é Yetzirará, ponto, ou melhor, 2 pontos, poder. Poder é superioridade. Geralmente é nas pessoas inseguras e que não valem grande coisa, mas
danificam um país, trazem esses danos longos, a longo prazo. Bom, essa corrupção provém de preconceitos, ignorância e inabilidade de controlar os próprios desejos bingo, não é? Como que eu quero isso, eu quero aquilo, fosse tudo justificado e correto só porque você quer. Esse é o mantra. Aqui vou ler de novo para a gente entender qual é o mantra. Ó. Como que eu quero isto, tudo está justificado e correto. Quer dizer, eu quero isso, então tudo está justificado e correto porque eu quero isso e esse é o meu desejo. E esse é o mantra que cria essa insidiosa forma de corrupção, uma das piores, não é? Não é mais nem por dinheiro. A Torá estabelece padrões de comportamento e ações. Seguir e aderir a esses padrões minimiza a nossa tendência a esse tipo de corrupção, embora não a remova completamente de nossas vidas. Nós vimos aqui, e vamos falar disso muitas vezes ainda, que o mal e o bem, não é? Que o Yetzeratov, o Yetzerará, eles estão dentro de nós. Tudo está dentro de nós, não é? Então a Torá vem e ela nos ensina, ela nos treina, não é? Através até mesmo dos ensinamentos judaicos, como o do Hafetz Haim, porque para mim é o mais perfeito que tem. Ele vem e te ensina como agir, como ser, como pensar, o que é que você quer mais do que pensamento, fala e ação. Não é? Como sentir e tudo mais. Então ela vem e nos ensina como controlar isso, como direcionar esta energia de quero tudo para mim, de poder, de ego e tudo mais, direcionar para um estudo de Torá, direcionar para uma caridade, direcionar para o reto juízo, não é? Somente a contínua autoanálise do nosso comportamento e motivação pode efetivamente combater a autocorrupção em suas menores formas. Quando ele diz aqui autoanálise, nós voltamos a entender como todo esse processo de estudarmos, de termos uma fonte judaica, por exemplo, ou de qualquer filosofia assim, ou tradição, você imagina, mas nós aqui no nosso caso, o que é que nós mais buscamos para que nós possamos alcançar alcançar esse Éden todo, aqui, esse jardim do Éden, da perfeição, de não precisarmos de punições, de não precisarmos de juízes. O que que nós fazemos para nós termos aquele direito, aquele mérito do mundo vindouro, de shalom no mundo, de shalom baita, de shalom no mundo, de shalom por tudo, a paz que não é a ausência da guerra, a paz que é paz de verdade, todos os tipos de shalom, todas as expressões dos nomes, do nome de Hashem, o que é que nós precisamos fazer? Ele diz aqui no comecinho, autoanálise, o nome disso é autoconhecimento. Quando nós buscamos o nosso autoconhecimento, nós conseguimos detectar em nós esses pormenores. Então, nós, por certo, vamos saber que somos capazes de julgar ou não o outro, porque nós nos conhecemos e entendemos que já nos julgamos, já somos capazes de entender o que está acontecendo, de ajudar no que está acontecendo, e não de sermos nós os corruptos. Isto é autoconhecimento. Entender a força, o perigo, não é? A astúcia que tem o Yetzirah, entender, conhecê-lo, é a única maneira de nós também sabermos que nós precisamos subjugá-lo. E isto é o autoconhecimento. Se você ficar imaginando que tudo que você faz de mal na sua vida é você mesmo, é o que você pensa, então você é uma porcaria e não consegue sair disso, não cresce, não se melhora como ser humano. Nós somos a imagem, mas nós precisamos ser a semelhança de Deus, não é? Quando nós falamos desta parte idônea, desta parte de essência, de como ser, do que nós devemos emular, esta é a parte que diz no versículo semelhança. Porque a imagem a gente já é, mas e a semelhança? Bom, nunca se pode, por isso, confiar nos atos passados ou na piedade ou bondade como uma garantia contra essa corrupção. Cada dia é dia de uma nova batalha e cada escolha na vida é um novo desafio para a nossa integridade inata e para a santidade dos nossos propósitos. Coloca santidade nos teus propósitos, se vigia, olha para você, tenha autoconhecimento, volta para trás, se arrepende, conserta, analisa, se dá por impedido, se coloca no lugar do outro,
pensa na justiça pela justiça, entende o que é justo, perceba que num litígio não existe uma única pessoa, então você precisa entender o todo. Pega tudo isso, entenda a lei que foi colocada, olha quanta coisa. Se compreenda, se conheça por dentro. E isso é quando? Como é que vai santificar os propósitos? Todos os dias. Existem grandes batalhas, grandes guerras. Existem batalhazinhas e guerrinhas. Às vezes você está batalhando batalhas, todos os dias ele batalha com um probleminha, uma burocraciazinha que te aconteceu por uma batalha maior. Aqui você venceu esta guerra. Aí você tem uma batalha um pouco maior, que é esta burocracia que você venceu com mais uma outra. Aí você tem outra guerra. E nós vamos assim de pequenas e pequenas batalhas. Todos os dias. O treinamento árduo é o do autoconhecimento. A corrupção cega o sábio e desvia o justo. Olha que importante isso. Reconhecer isso como um perigo sempre presente e estar atento aos desafios é o começo da batalha contra a autocorrupção e as mentiras. E essa autocorrupção é quando você se corrompe e você acaba sabotando a si mesmo. Olha a importância disso aqui. A corrupção cega o sábio e desvia o justo. Aí você olha e pensa, e lê assim e pensa, mas como assim? Como é que cega o justo? Se ele é justo, ele é um tzadik. Como é que pode cegar o sábio se ele tem sabedoria? Então, se ele já é um sábio, ele passou por todas essas fases. Nananina, não. Estamos encarnados na matéria? Estamos no corpício? Temos a materialidade, temos o corpo mesmo. Estamos por aqui. Estamos nos conhecendo. Nós somos sábios, chegamos num patamar aqui de sabedoria, mas continuamos aqui neste mundo, na matéria, com as necessidades, com as emoções, não é? Com os resvalos e tudo mais. Então sim podemos perder a sabedoria. A sabedoria é demorada, adquirida, demorada para adquirir, de repente chega lá, adquire, pum. Faz uma caquinha, perde tudo. Pior, pode até retroceder. Tem gente que diz que paramos naquele estágio. No ciclo, nas outras próximas vidas, o reloginho, ele realmente começa da onde parou. Mas neste mundo agora nós retrocedemos. Porque nós perdemos amigos, perdemos dinheiro, perdemos a estima, perdemos a vergonha na cara, perdemos a nossa reputação, perdemos o nosso espaço, perdemos a nossa autoestima também, não só a estima dos outros, perdemos um monte de coisa, perdemos tempo, perdemos o nosso mérito e tudo mais. Então, sim, ele cega o sábio e o justo. Fique sempre muito alerta, porque cuide daquilo que você demorou tanto tempo para conquistar, para adquirir, que é justamente a nossa sabedoria, a nossa, se é que ela existe aqui hoje em dia, essas coisas que nós construímos. Não se deixe, não se deixe comprar, não se deixe enganar, que essas coisas que são imperceptíveis, como essa história dos sapatos, não fiquem imperceptíveis para nós, que nós possamos ajudar o outro a não ser corrupto, porque esse designar aqui, essa parcialidade que não pode existir. Todo o processo legal, ele só pode ser realmente justo quando lá no começo nós tivermos este autoconhecimento, e lá no começo nós entendermos a frase que é muito nítida: designarás para ti. Depois nós vamos ver se você é capacitado. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, acabei me empolgando um pouco aqui, queria que fosse mais curto porque as reclamações dos vídeos longos, mas nós estamos aqui para estudar, não é? Vamos parar com essa mania de querer tudo rapidinho, que nem música rápida. A música é rápida, tem refrão, o mesmo refrão, aquilo fica na cabeça, você nem dorme direito, não tem letra, não tem poesia, não tem nada, tem um bambambam na sua cabeça que fica te enlouquecendo e tudo mais. Vamos melhorar isso aí também, vamos sentar e estudar. Eu falo bem rápido, mas é para terminar, mas eu por mim falaria mais devagar. Salmo 1, que é o salmo que eu vou ler hoje, espero que vocês tenham gostado. Sejam os juízes dos seus próprios atos. Sejam vocês, para que vocês possam ser o advogado das suas próprias consequências, não é mesmo? Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda.
Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembléia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Amém, amém. Shalom, shalom. Tenham todos um maravilhoso dia. Até a próxima Parashá.